Seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Depressão afeta cada vez mais trabalhadores e deve ser o problema de saúde que mais deve afastar as pessoas no trabalho a partir do ano que vem. O que elas não podem é sofrerem caladas. As pessoas não podem sofrer calada, sem ajuda, sem acompanhamento, sem tratamento. As regras do FGTS. Governo libera saques a partir do mês que vem. Quem fala sobre isso é o professor de Economia da UFMT, Paulo Roberto de Souza. Veja ainda os destaques da Justiça do Trabalho, no Giro da Semana e no quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. A gente começa com um assunto preocupante, mas que ainda muitas pessoas não entendem a gravidade: a depressão. Veja como essa doença, que deve ser a campeã de afastamentos no trabalho no próximo ano, afeta a saúde das pessoas. Tem dia que você se sente um lixo, tem dia que é de sumir, tem dia que é de se matar, é do que você não sabe de onde sai. O desabafo é de uma mulher que tem vergonha de mostrar o rosto. Profissão? Empregada doméstica. Idade? 40 anos. Ela sofre de uma doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo: a depressão. A tristeza profunda começou para valer há 4 anos, depois que ela ficou órfã de pai, mãe, perdeu a madrasta e no mesmo ano o filho. É fácil você perder tudo igual eu perdi. Eu perdi tudo. Eu perdi pai, perdi mãe. De 2 filhos, só tenho um. Meu filho mais velho não mora comigo. Eu vejo ele uma vez no ano. Ela não está sozinha. Mais de 11 milhões de pessoas sofrem desse mal no Brasil, quase 6% da população. O levantamento é da Organização Mundial da Saúde. A OMS ainda prevê que a depressão será a doença mais incapacitante do mundo a partir de 2020. Em relação ao afastamento do trabalho, a depressão é o segundo principal motivo, só perdendo para doenças ocupacionais, como LER e DORT. Quase metade dos afastamentos por mais de 15 dias foram por causa de transtornos mentais, que incluem também estresse, síndrome de Burnout e esquizofrenia. E isso realmente nos preocupa. A depressão é um fator de risco para suicídio, por exemplo, que é um desfecho catastrófico das doenças mentais. Para o psiquiatra, é preciso estar atento aos sinais da depressão. Falta de prazer pelas coisas que antes eram prazerosas. Além disso, se acompanha desânimo, fadiga, falta de energia, tá? Alterações do apetite, alterações de peso, tem gente que ganha, tem gente que perde peso, alterações do sono, né? Tem gente que fica mais querendo dormir, fadigada, desanimada, não quer fazer nada. Tem gente que não consegue desligar a cabeça, fica muito angustiado, muito ansioso, tá? Alterações cognitivas por causa disso, perde a concentração, não consegue se manter focado numa tarefa até o fim, tá? Alterações da libido, perda do interesse sexual, tá? Pensamentos de culpa exagerado. Então, a maioria desses sintomas associados por mais de 2 semanas, a maior parte do tempo, tá? A gente começa a visualizar um quadro clínico depressivo que precisa de ajuda, que precisa de intervenção e tratamento. E quando a depressão é causada? No local de trabalho, pela função que o trabalhador atua. Um ambiente onde as cobranças são feitas de uma forma inadequada acaba levando o trabalhador a se sentir incapaz, a se sentir não tão suficiente para aquela função. Isso começa a gerar um sentimento de baixa estima, às vezes de irritabilidade, perda de sono, de prostração. E quando você começa a questioná-lo, ele vai se dando conta de que, na verdade, tudo começou por conta daquela situação gerada no ambiente de trabalho. Se for comprovada a depressão, o trabalhador tem direito ao auxílio-doença do INSS e até a aposentadoria por invalidez. É necessário que se passe por uma perícia no INSS. Isso quando nós estamos falando de trabalhador de regime geral, o trabalhador que tem carteira assinada. O que vai determinar?
é o período de incapacidade que a doença gerou no trabalhador, o tipo de limitação que causou no trabalhador. Se a incapacidade ela foi parcial e temporária, auxílio-doença. Se ela foi total e temporária, auxílio-doença. Se ela foi total e permanente, aposentadoria por invalidez. Se ela é permanente, mas não total, e se foi decorrente de acidente de trabalho ou qualquer tipo de acidente, é concedido o auxílio-acidente. Para quem sofre com a depressão, o desafio é tentar recomeçar todos os dias e buscar ajuda. O que elas não podem é sofrerem caladas. As pessoas não podem sofrer calada, né, sem ajuda, sem acompanhamento, sem tratamento. Justiça do Trabalho mantém justa causa de gerente que abriu empresa no mesmo ramo da empregadora. Veja os detalhes no quadro Decisão. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso manteve a dispensa por justa causa aplicada a um ex-gerente de empresa de informática, em Cuiabá. Ficou comprovado que ele abriu uma firma no mesmo ramo enquanto ainda trabalhava lá. E como se não bastasse, tentou recrutar trabalhadores lá dentro e ainda tentou fechar negócios com o maior cliente da empresa, se passando por proprietário da empregadora. Ele procurou a Justiça para reverter a justa causa. Disse que foi alvo de perseguição e tratamento desigual, já que outro empregado fez o mesmo e se manteve no emprego. No entanto, ficou comprovado com documentos e com testemunhas que ele cometeu uma falta grave e, por isso, a primeira turma de julgamento do TRT manteve a justa causa. A CLT coloca como motivo da justa causa agir como concorrente da empresa para o qual trabalha o empregado. Quem tem produção acadêmica na área do direito do trabalho tem a oportunidade de publicar seu artigo na terceira revista eletrônica da Escola Judicial do TRT de Mato Grosso. Veja essa e outras notícias da Justiça do Trabalho no Giro da Semana. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso está doando uma série de bens, entre eles armários, estantes de aço, cadeiras e outros móveis. Órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, incluindo autarquias e fundações públicas, podem se cadastrar para receber. O prazo é até o dia 22 de agosto. Veja o edital completo no site www.trt23.jus.br. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso realizou quase 200 atendimentos no Multiação. O evento, que leva cidadania, diversão e atendimentos importantes à população, foi realizado em Várzea Grande. No estande do tribunal, crianças conheceram o game Futuro em Jogo. Com ele, aprenderam como combater o trabalho infantil e fazer boas escolhas. A Escola Judicial do TRT de Mato Grosso está recebendo artigos científicos para a terceira edição da revista eletrônica. Se você tem uma produção acadêmica na área do direito do trabalho, aproveite a oportunidade e participe. Os trabalhos e mais informações no e-mail escolajudicial@trt23.jus.br. O Pausa Legal de hoje traz dicas de exercícios simples para estimular a circulação do sangue para as pessoas que trabalham muito tempo sentadas. Confira! Olá! Que tal mais uma dica para sua pausa legal? Você provavelmente já ouviu falar que ficar muito tempo sentado pode fazer mal à sua saúde. Ficar por muito tempo nessa posição no local de trabalho, independentemente da quantidade de exercício que você realize fora dele, é um fator de risco para doenças cardíacas, diabetes e obesidade. Como o mês de julho é o mês de combate à hipertensão arterial, a nossa dica legal de hoje é aproveitar sua pausa para fazer alguns exercícios que, ao estimularem a circulação sanguínea, ajudam na prevenção e no controle da doença. Os exercícios serão feitos em pé e você pode usar a mesa como ponto de apoio. Se estiver usando sapatos com salto,
recomendo que tire e realize os exercícios com os pés descalços. Realize movimento de marcha por 30 segundos. Retire o calcanhar de um dos pés do solo enquanto o outro permanece apoiado. Faça movimentos alternando os pés por 30 segundos. Com os dois pés apoiados no solo, retire os calcanhares do solo, mantendo os dedos apoiados. Volte à posição inicial e repita o movimento por 30 segundos. Realize essa sequência de exercícios de 2 a 3 vezes. Fazer pequenas caminhadas no trabalho também é importante. Em um dos nossos vídeos do Pausa Legal, já demos essa dica. Se você ainda não assistiu, acesse o site do TRT Notícias e confira. Até a próxima! Tchau, tchau! Na entrevista da semana, o assunto são as regras do FGTS para os saques que começam a ser liberados a partir de setembro. Quem explica como isso vai ocorrer é o professor de Economia da UFMT, Paulo Roberto de Souza. É no próximo bloco. A gente volta já. Opa, vamos dar uma levantada, sair um pouco dessa posição. Agora eu não posso, tô ocupado. Tira os olhos da tela um pouquinho, vai. Mexe a cabeça, mexe os dedos. Os dedos já estou mexendo. Não, olha, não pode ficar o tempo todo fazendo os trabalhos repetitivos. Imagina você ficar assim, sem dar uma pausa. Ai, travei! A Justiça do Trabalho é lenta? Mitos e verdades sobre a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um dos ramos do Poder Judiciário mais rápidos que existe. Na média nacional, o tempo para sair a primeira decisão é de pelo menos 3,5 vezes menor que na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Até mesmo na hora de cobrar o pagamento da dívida, a Justiça do Trabalho é mais rápida do que as outras. Leva no mínimo 1 ano a menos para garantir que o trabalhador receba o seu direito. Já pensou ter que esperar muito mais tempo para ver seu direito assegurado? É isso que pode acontecer se decidirem que as ações trabalhistas devem ser julgadas por outro ramo do Poder Judiciário. Julgar com agilidade é bom para todos. Resolve os problemas de quem trabalha e de quem emprega. Agora você já sabe. A Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas do país. Gostou? Compartilhe! No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Era uma vez um menino chamado Beto, que vivia de catar latinhas. Mas um dia foi chamado na fábrica de seu Elias para dar uma ajudinha e acabou ficando. Tirar ele da rua parecia uma coisa boa. Aquela história de que é melhor trabalhar do que roubar. Seu Agenor não concordava. Nessa idade, uma criança precisa brincar e estudar, claro. Mas com tanto trabalho, era impossível. Sem tempo para descansar, Beto ficou doente.
sentindo falta do garoto, os chefes foram atrás dele. Chocado com aquela realidade, seu Elias percebeu que podia fazer mais por aquelas famílias. E assim, tudo mudou. A empresa cresceu, a comunidade melhorou e todo mundo saiu ganhando. As oportunidades fazem toda a diferença na vida de qualquer criança. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A justiça do trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa e, mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A responsabilidade pela saúde e integridade física e psíquica dos trabalhadores é de todos, do profissional, dos empregadores, do poder público e da sociedade. Juntos e mobilizados, podemos evitar adoecimentos, acidentes de trabalho e até tragédias. O primeiro passo é deixar de lado a indiferença. Todo ato voltado para a proteção dos trabalhadores importa, inclusive para o bem-estar empresarial, porque trabalhadores saudáveis produzem mais e melhor. Aos empregadores cabe fazer um diagnóstico de riscos, sinalizar áreas de perigo, identificar e corrigir condições que favoreçam a ocorrência de acidentes e oferecer treinamento. Aos trabalhadores cabe utilizar os equipamentos de proteção individual e seguir os procedimentos de segurança. Ao poder público e à sociedade cabem a fiscalização e o engajamento em campanhas de prevenção, como o Abril Verde. A vida se dá num encadeamento de acontecimentos. As escolhas que fazemos têm repercussões não apenas nas nossas vidas, mas em tudo aquilo que nos rodeia. Que a nossa escolha seja sempre colaborar para a segurança e a saúde no meio ambiente do trabalho.
Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Olá! O tema de hoje tem gerado muitas dúvidas. A liberação do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O governo federal começa a liberar em setembro. Agora, como isso deve ser feito? Você tem dúvidas? Vamos falar com o professor de Economia da UFMT e doutor na área, Paulo Roberto de Souza. Muito obrigada por participar conosco. Bem-vindo. Obrigado também pela oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, né? A previsão do governo é de liberar o FGTS para 96 milhões de trabalhadores. Professor, agora quem tem direito a esse saque? Então, todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas, eles podem sacar R$500, né? No máximo, R$500. Agora, essa é uma notícia muito boa para o trabalhador ou não? Sim, é uma notícia boa, né? Porque o dinheiro antes ele ficava lá na conta do FGTS e tem um rendimento muito baixo lá, né? Então ele pode sacar o dinheiro e fazer outras coisas, né? Pode pagar dívidas, enfim, fazer várias coisas que pode dar um rendimento melhor do que ficar lá parado no FGTS. Agora, para saber se a pessoa tem realmente esse valor para sacar, né? Como saber quanto o trabalhador tem na conta? O que ele tem que fazer? Então ele precisa entrar no site do FGTS ou no site da Caixa e lá ele pode também baixar um aplicativo do FGTS e que ele pode ter acesso ao saldo e até acompanhar quando o empregador está depositando lá, né? O empregador todo dia 7 ele tem que depositar um dinheiro no FGTS. Então todo trabalhador tem direito a isso, a receber esse dinheiro lá, né? Esse depósito lá do FGTS. Agora não basta ter o valor do saldo lá. O trabalhador ele também tem que estar atento se a empresa está fazendo o depósito correto, se fez todo o depósito, ele tem que acompanhar? Isso, ele pode acompanhar. No site lá ele pode pegar as instruções, ele pode ficar recebendo por SMS o saldo todos os meses, ele pode também receber em casa, né, no endereço dele, o extrato do FGTS. Para isso ele tem que solicitar? Ele tem que solicitar, atualizar o endereço lá no site do FGTS. Ele faz isso no site da Caixa ou na agência? No site do FGTS, fgts.gov.br. Como será feito o saque do FGTS? Então, o governo estabeleceu um calendário de acordo com a data de aniversário. Então, começa agora em setembro, né? Quem nasceu em janeiro e tal, e tem conta na Caixa, começa a receber agora em setembro. Né? Em outubro, começa quem não tem conta na Caixa, que nasceu em janeiro. E assim, cada mês né? Cada 15 dias, um novo grupo vai entrando, até que em março do ano que vem, quem nasceu em dezembro vai receber o FGTS. Agora, quem tem poupança na Caixa, o dinheiro já vai cair direto, independente da data de aniversário? Não, vai seguir também um cronograma de acordo com a data de aniversário. Né? Então, começando agora em setembro e aí até outubro, todos esse pessoal que tem conta na Caixa já vai receber. Agora, não adianta abrir agora a conta na Caixa para você receber antes, né? Porque só quem já tinha conta antes vai poder receber agora mais cedo. Bom, ainda falando sobre o FGTS, o saque, né? Se o trabalhador tem mais de uma conta, ele poderá sacar quanto em cada uma delas ou só de uma das contas? Então, se ele tem, por exemplo, duas contas, uma ele tem R$1.000, a outra ele tem R$600, ele pode sacar 500 em cada uma delas. Né? Uma conta inativa, por exemplo, de R$1.000 e uma conta ativa de R$600, ele saca 500 de cada, no total R$1.000. Se ele tiver 3, 4 contas, de todas elas ele pode sacar esse valor. Exatamente. Né? Se sacar o dinheiro do FGTS, uma dúvida, o trabalhador ele perde o direito à multa de 40%? Não, ele continua tendo o direito de receber 40% de multa, né? Do valor total do FGTS. Tá. Agora, essa liberação desse dinheiro é muito significativa para a economia. Ela tem um impacto... demora um pouco, né? Então, assim que o dinheiro vai ser liberado, demora uns 4 meses para ter um efeito real na economia, né? Sempre vai ter um efeito, um aumento do PIB,
né? Por causa que esse dinheiro as pessoas vão consumir mais, então vai gerar mais renda, né? Então, aumento de renda. Porém, também tem uma pressão nos preços, né? Gera um pouquinho de inflação. E daí o efeito mesmo na economia, ele é um efeito pequeno, mas e que demora um pouco, de cerca de 4 meses, mas acontece sim. Professor, ninguém é obrigado a sacar o FGTS, mas quem quer pagar uma dívida? Você acredita que esse dinheiro, ele é indicado para ser utilizado para pagar dívidas, por exemplo, ou não? Tem que se investir? Eu acho que é muito importante pagar a dívida, porque você está pagando juros, né? E esse é um dinheiro que você poderia estar usando em outras coisas ao invés de pagar juros, né? Só compensa fazer dívidas quando você vai, sei lá, comprar um imóvel, né? Você vai investir num imóvel e você vai investir em educação, por exemplo, que coisas que vão trazer retorno para você. Então, deve-se evitar ao máximo, né? Tá se endividando, né? Então, se você recebe essa renda extra, deve-se pagar as dívidas, né? Para poder você não tá pagando tanto juros, que é uma coisa que vai prejudicar, né? Agora, quem não tem dívidas, o que fazer com esse dinheiro? A orientação. Então, daí vai depender de alguns fatores, né? Por exemplo, tem pessoas que já têm bastante qualificação, então não seria interessante fazer um curso, qualificar, né? Investir em capital humano, como a gente fala em economia. Mas tem outros trabalhadores que realmente podem ser beneficiados se estudarem, né? Eu tenho um próprio exemplo da minha vida, né? Meu primeiro emprego eu consegui porque eu falava inglês fluentemente. Daí já consegui, por causa do inglês, eu consegui, né, um emprego. E aí no primeiro dia eu já fui promovido porque eu tinha um curso técnico de informática. Então, assim, a qualificação sempre vai trazer benefícios, né? E tem pessoas que costumam colocar o dinheiro na poupança, né? Eu já fiz isso também, mas hoje eu não recomendo, né? Porque a poupança ela rende muito pouco. Então tem títulos do Tesouro, né? São títulos públicos que eles rendem ou mais ou muito parecido com a poupança e tem os mesmos benefícios, né? Por exemplo, o Tesouro Selic, você pode sacar a qualquer momento. Você, né, como uma poupança você pode, né? Você tem liquidez, você consegue sacar o dinheiro assim que você precisar. No Tesouro Selic também. E, por exemplo, se você colocar R$500 na poupança, em um ano vai render R$22. Se colocar no Tesouro Selic, vai render R$25, vai render um pouco a mais. Então, e outros títulos que tem menos liquidez, ou seja, você tem que deixar o dinheiro lá mesmo. E aí você pode ter um rendimento muito melhor que a poupança. Quem gosta de risco pode investir em ações, por exemplo. As ações, elas têm projeções de que as ações vão render bastante no ano que vem, né? Vai ter um grande crescimento na bolsa de valores, enfim. Ou, assim, tem pessoas que têm um espírito empreendedor, então pode também, né, pegar o dinheiro, montar um negócio com esse, né? Tentar um negócio, alguma coisa, isso pode também beneficiar. Hoje nós falamos sobre o saque do FGTS que vai até março do ano que vem. Para as pessoas terem mais informações, mais detalhes sobre a sua situação, se tem dinheiro ou não ali no saldo do FGTS, qual é o calendário de recebimento e como receber. Tem site que essa pessoa pode entrar em contato, o trabalhador? Então, tem um site do FGTS, fgts.gov.br. Lá tem várias informações, tem as perguntas frequentes. Lá também fala sobre o saldo, você pode consultar o saldo e, enfim, todas as informações de calendário, também no site da Caixa. E hoje em dia está mais fácil conseguir a informação, né? Então você consegue através desses sites, né? O site da Caixa, o site do FGTS. E nas agências o trabalhador também vai ter uma boa notícia, né? O atendimento vai ser estendido para esses pagamentos. Professor, muito obrigada pela participação aqui conosco. Ok, obrigado, eu que agradeço. Hoje nós conversamos com o professor da UFMT, economista e doutor na área, Paulo Roberto de Souza. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais e fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.